Quais são os serviços que têm dedução da base de cálculo do INSS? Bom, quando a gente começa a falar sobre códigos de serviço, existe uma lista com inúmeros serviços na Lei Complementar 116. Mas dois serviços em essenciais, o qual eu poderia usar como um exemplo muito prático, seriam os serviços da construção civil, que são a categoria 702 e 705. Um resumo bem prático sobre o que seriam esses dois serviços. O 702 nada mais é como a construção de obras novas, no caso do zero, e o 705 nada mais é do que a reforma de obras já existentes. Mas por que esses dois tipos de serviço? Porque a própria normativa 2110, que dispõe sobre o INSS, as suas retenções e bases de cálculos, incidências e até mesmo deduções, ele tem um rol específico, um artigo somente para esses dois tipos de serviço, de tão importantes que eles são. Para vocês entenderem, na base de cálculo do INSS para esses dois tipos de serviço, ele tem deduções de 50%, de 15% e 20% para cada tipo de serviço qual ele vai ser aplicado. E por que ele dispõe dessa maneira? Porque, no caso, nas obras de construções, nas construções civis, né, nesses dois tipos de serviço, além do fato de estar fazendo uma realização o qual utiliza a mão de obra, há também a incidência de equipamentos e materiais. E o INSS, como o próprio imposto, assim como fala, ele advém nada mais é do que somente deve ser incidir sobre a mão de obra. Então, no caso, numa nota fiscal de serviço de construção civil, lá dentro dela não está somente a mão de obra lá do prestador, mas também está lá, lá dentro dele está inserido também os materiais e equipamentos. Por esta razão que nesses tipos de prestações de serviço devem ser deduzidos os materiais e os equipamentos e somente incidir o INSS só sobre a mão de obra. É por esta razão, para vocês terem até uma noção do que eu estou querendo dizer, a título de exemplo, imaginemos a seguinte situação. Temos uma construção e o prestador vai fazer uma construção de um determinado edifício, quer que seja. Ele gastou R$ 100. R$ 100 será tipificado lá dentro da própria nota fiscal. Mas esses R$ 100 ele gastou R$ 20 de cimento. É um material. Então, se ele tipificar essa informação no próprio documento fiscal, mesmo que não esteja amparado por um contrato qual ele assinou, mas estando lá tipificado dentro da própria nota fiscal, esses R$ 20 serão deduzidos da nota. Então, qual seria a conta? R$ 100, que é o valor total da nota, menos 20, que é o valor da dedução do cimento. R$ 80, a gente caracteriza então que R$ 80 é somente sobre a prestação, a mão de obra aplicada. Então, sobre a mão de obra aplicada, a gente então incide 11% de INSS sobre os R$ 80. Então, aí a gente descobre qual o valor do INSS. Então, no caso, vocês conseguem entender que a gente teve uma dedução da base de cálculo, porque se ele ali não tivesse tipificado, neste exemplo, na nota fiscal de serviço, então ele iria pagar 11% de todo o valor da nota fiscal de serviço. Então, no caso, isso é um detalhe extremamente importante que deve ser abordado para os prestadores de serviço nessa categoria de serviço, porque eles podem estar pagando impostos a maior e deixando de ganhar dinheiro. E, conforme eu mencionei anteriormente, isso é só um exemplo bem simplista, o qual estou aplicando, mas a gente tem categorias específicas, como em praxe, essa dedução ela pode ser aderida somente até 50% do valor da nota fiscal. Então, se um prestador de serviço ele fez uma obra de R$ 5.000, ele só pode deduzir 50% a título de materiais. Isso nos serviços comuns. Mas se ele esteja fazendo um serviço de terraplanagem, aí já seria de 15%, uma obra de fundação de terra seria uma dedução de 20% da base de cálculo, e por aí no caso, outros dispositivos que estão amparando nessas porcentagens. Mas isso somente é um ponto muito específico, advindo da própria Lei 2110, que dispõe sobre o INSS, o qual deve ser revisto para cada prestador de serviço, averiguar qual a melhor maneira e qual a melhor incidência para que ele não venha a pagar mais impostos sobre algo que ele faz normalmente. Então, fique atento e verifique se você está dentro da normativa.